Lá. Hoje a gente mergulha num capítulo chave, Gálatas 3. E olha, o autor já começa com uma pegada forte, chamando os Gálatas de insensatos, direto ao ponto. Bem direto mesmo, quase um susto, né? Pois é. E a pergunta é, quem foi que enfeitiçou vocês? Porque assim, Cristo crucificado foi apresentado claramente para eles. Exato. Como que esqueceram disso, né? E aí vem a questão de fundo. Como é que vocês receberam o Espírito? Foi fazendo o que a lei mandava ou foi pela fé na mensagem que ouviram? Hum, isso coloca o dedo na ferida. Totalmente. Tipo, começaram pelo Espírito e agora querem chegar à perfeição? Pelo esforço humano? Pela carne? Meio sem lógica, né? Ok, vamos tentar entender isso melhor. Sim, e para isso ele vai buscar um exemplo fundamental. Abraão, exato. O texto diz, né? Abraão creu em Deus. E isso foi contado a ele como justiça. Aham, A ideia parece ser que os verdadeiros filhos de Abraão são os que compartilham dessa fé. e isso é fascinante. A fé é que define a justiça diante de Deus, não seguir a lei à risca. O texto até diz que a própria Escritura previu isso, sabe? Que Deus ia justificar os não-judeus, os gentios, pela fé. Ah, quando anunciou a Abraão? Isso. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então, quem vive pela fé é que é abençoado junto com Abraão. É uma conexão direta. Entendi. Mas aí ele faz um contraste bem forte, né? Fortíssimo. Diz que todo mundo que depende de obedecer à lei está debaixo de maldição e cita a própria lei. Exatamente. Maldito todo aquele que não persiste em praticar tudo o que está escrito no livro da lei. E aí complica, né? Nossa. Fica muito claro que ninguém consegue ser justificado pela lei desse jeito. Ninguém cumpre tudo o tempo todo. Por quê? Quer dizer, qual a base para essa afirmação? Porque tem outro princípio em jogo. O texto diz: o justo viverá pela fé. É outra dinâmica. Certo. A lei funciona diferente. É aquele que praticar estas coisas, por elas viverá. É baseado na ação, no fazer, não na fé. São sistemas diferentes mesmo. Tá, então, se a lei, por ser impossível de cumprir perfeitamente, leva a essa maldição, como a gente escapa? Aí entra Cristo. O texto é claro: Cristo nos redimiu da maldição da lei, Como? tornando-se ele próprio maldição em nosso lugar. É forte isso. E usa a citação do Antigo Testamento: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Referência direta à cruz. Puxa, pesado. Mas libertador ao mesmo tempo. Exatamente. E o propósito disso tudo, segundo o texto, é duplo. Primeiro, para que a bênção de Abraão, aquela promessa antiga, pudesse finalmente chegar aos gentios, por meio de Jesus. Aham. E segundo, para que nós, pela fé, recebêssemos o Espírito que foi prometido. E tem um detalhe crucial sobre a promessa feita a Abraão e a descendência dele. O texto usa o singular: descendência, não descendências. Apontando para Cristo, né? Isso. E essa promessa veio 430 anos antes da lei ser dada no Sinai. Então, a lei que veio depois não tem como cancelar ou anular a promessa original de Deus. Entendi. A herança, então, vem pela promessa, pela fé, não por cumprir a lei. Exato, não pela lei. Mas aí fica a pergunta: para que serviu a lei, então? Se a promessa e a fé que importam. Boa pergunta. O texto responde: foi adicionada por causa das transgressões. Tipo um controle. É, uma medida temporária, um jeito de mostrar o pecado até que viesse aquele a quem a promessa se referia, que é Cristo. Certo. E aí o texto usa uma imagem interessante para a lei. Um tutor ou aio. Um quê? Um tutor, tipo, um guardião, um pedagogo na época. Alguém que cuidava da criança até ela atingir a maioridade. Ah, entendi. A lei nos guardou, nos conduziu até Cristo para que, pela fé, fôssemos justificados. Antes da fé chegar, a gente estava como que preso sob essa supervisão. Faz sentido. Como se a lei mostrasse que a gente precisava de ajuda externa, precisava de Cristo. Isso. Mas aí o texto diz: agora que veio a fé, já não estamos mais sob domínio do tutor. Acabou essa fase. E o resultado disso é Uau. transformador. Totalmente. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E não para por aí. Não mesmo. Vem aquela declaração radical sobre unidade.
Sim, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Essas barreiras todas caem, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Uma unidade profunda baseada na fé em Cristo, não identidade étnica, social ou de gênero. E a conclusão é direta. Se pertencemos a Cristo, então somos a descendência de Abraão e, portanto, herdeiros do que foi prometido. Tudo se conecta. Exatamente. Fecha o raciocínio. Então, tentando amarrar tudo, a mensagem principal de Gálatas 3 parece ser essa virada de chave, né? A justificação, ser aceito por Deus e receber o Espírito Santo. Isso vem pela fé em Jesus. Sim, não por tentar seguir a lei. É o cumprimento daquela promessa lá atrás, feita a Abraão. Muda tudo na forma de se relacionar com Deus. Muda radicalmente. E isso nos deixa com uma questão para pensar, né? Que sai um pouco do texto, mas se baseia nele. Qual? O versículo 27 diz que quem foi batizado em Cristo se revestiu de Cristo. Se nós nos revestimos de Cristo, o que isso significa no dia a dia? Boa pergunta. Como é viver essa identidade, não mais debaixo da lei, daquela pressão, do tutor, mas guiado pela fé e pelo Espírito? Como essa liberdade toda impacta nosso jeito de tratar os outros e o próprio Deus? Fica aí para a gente refletir, né?